Tá bem? Vitor, aqui, boa noite. Aqui na sua frente. É Vitão, né? Você falou que seria Vitão nas vitórias e Vitinho nas derrotas. Hoje é Vitão, então. Eu não sou muito, o Vitão e o Vitinho, o que eu disse foi diferente. O que eu disse, vocês podem me chamar o que quiserem, desde com respeito, não é? Porque os outros é que me chamam, não é? Eu não quero ser chamado de Vitão ou ser chamado de Vitinho. Eu sou o Vitor e ponto Vitor, final. está ótimo. Vitor e ponto final. Tá, a gente já entendeu, então, Vitor, perfeitamente, eu acho que tanto a imprensa quanto a torcida, essa questão das mudanças. Não é uma coisa que só você está falando. As pessoas estão entendendo isso e estão vendo que isso está dando certo. E que é o único jeito, né? Que é o que você fala. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Mudando tanto assim, se houvesse uma final de campeonato, amanhã, depois, você tem os 11 já? Você tem os titulares? Você tem aqueles caras que você fala, esse é meu time que eu vou pôr no jogo importante, ou mudando tanto assim, você não conseguiu chegar ainda a essa conclusão? Assim, se formos jogar uma final, fundamentalmente nós temos que equilibrar a equipa, não é? Equilibrar a equipa. Às vezes, é claro que quanto mais qualidade eu tiver dentro do campo, provavelmente, ou seja, a probabilidade de jogar um jogo bonito é maior. Mas, se tiverem todos as mesmas características, se forem todos de predominância ofensiva, não se consegue fazer uma equipa equilibrada e consistente e forte se todos tiverem, dentro das mesmas qualidades, tiverem preponderantemente um pensamento ofensivo do jogo, porque depois faltam os outros para compensar o que vai faltar do ponto de vista defensivo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O futebol é a procura do equilíbrio constantemente, do equilíbrio, e o que eu procuro fazer em cada jogo é apresentar uma equipa que, no momento de perda de bola, que no momento em que temos bola, que nos vai dar qualidade, vai nos dar dinâmica, mas, ao mesmo tempo, no momento em que perdemos bola, nos sustente esta qualidade ofensiva e de uma forma equilibrada, ou seja capaz de reagir forte na perda de bola, e se formos obrigados a defender, também seja capaz de ter qualidade. Portanto, eu não posso, vocês estão sempre à espera, pelas palavras é o que eu entendo, de eu fazer uma equipa, pegar nos melhores, naqueles que teoricamente são melhores, mas do ponto de vista individual, e depois o coletivo. Coletivamente nós temos que ser fortes. Não é só essa qualidade ofensiva que nós estamos a ver quando estamos a imaginar a equipa. É uma equipa que seja equilibrada, e isso é que é a melhor equipa. Essa é que é a melhor equipa, uma equipa que seja equilibrada. Se jogássemos uma final e tivessem todos frescos, tivessem todos em condições de dar o seu melhor, eu tenho mais ou menos na minha cabeça como é que jogaria. Mas como estas competições seguidas, isto é um calendário terrível, que eu, apesar de já ter experimentado muita coisa, só experimentei em determinadas fases um calendário deste na China, porque na China, o último campeonato que joguei na China foi concentrado em 4 meses, quer dizer, tivemos fechados 4 meses e jogávamos de facto 3 em 3 dias, e o nível ia caindo, as equipas iam se arrastando, mas pronto, aqui é o ano todo, e nós temos que encontrar soluções. Para encontrar soluções, a única forma é mesclando, é tirar este jogou 90 minutos, não pode jogar o jogo seguinte, porque não vai dar, passado 3 dias não vai conseguir ser o mesmo jogador. E sempre que tento, faço a experiência de deixa ver o que é que dá, chego à conclusão que não dá mesmo. Portanto, ou seja, a realidade dá-me sempre razão, no sentido de ter que mexer e ter que arriscar. Se me disser assim, mas é arriscado mudar tanto, mas tem que se arriscar, não há outra forma. Você já teria uma equipe ideal hoje? Eu hoje tenho a ideia de que a equipa fresca seria de determinada forma.
Dependendo do momento, não é? Porque o futebol é muito momento. Há jogadores que estão no momento alto e passado um mês ou dois já não estão tão bem, não é? Nós temos que, em função do momento. Agora, teoricamente, não é? Teoricamente, eu tenho mais ou menos uma ideia na cabeça. Bem? Vítor, boa noite. Alexandre Gimenez, Central do Timão. Boa noite. Parabéns por mais uma vitória. Obrigado. Vítor, pegando 2 momentos dessa sua curta trajetória ainda aqui no comando do Corinthians, os 3 primeiros jogos, praticamente a mesma escalação, né? Foi só uma mudança individual ali da entrada do, acho que o Mosquito no lugar do Juliano. E pegando os 3 últimos jogos, uma mudança mais profunda, né? 3 times distintos. Queria saber, VP, é algo natural, né? Conforme você vai conhecendo melhor o elenco, você pode explorar melhor as suas peças, ou pode ter havido, no meio do caminho, uma mudança ali de direção, uma mudança dentro da sua filosofia de trabalho? A grande mudança é o que é a experiência. Experiência é, no meu entender, experiência não é, nós podemos ter 10 anos de experiência a acumular 10 anos a fazer asneiras, não é? E isso não é experiência, para mim isso não é experiência. Experiência é quando nós vivenciamos determinada situação, somos confrontados com os problemas, refletimos a seguir, refletimos em conjunto, não só eu, mas eu e toda a equipa, o meu staff, e chegamos à conclusão que chegar a uma meia-final, por exemplo, em casa do São Paulo, naquele estado, epá, saímos envergonhados porquê? Envergonhados porque sabemos que temos capacidade para fazer muito mais, para jogar um futebol de muito maior qualidade, um futebol muito mais consistente, muito mais agressivo, mas por incapacidade física, por não termos tido tempo de recuperar e por eu ter insistido na mesma equipa, chegamos ao jogo num estado. Portanto, o que é a experiência para mim? A experiência é vivenciar isto, perceber os tempos de recuperação da minha equipa, dos jogadores que trabalho, que são diferentes de outras equipas que já tive. Não é? Eu já tive equipas, provavelmente a média de idades era mais baixa e a capacidade de recuperação era mais rápida. Mas a realidade, a experiência é refletir, é um saber fazer, é um saber sobre um saber fazer. O que é que quer dizer? Isto é uma frase da faculdade que eles repetiam muito, que é um saber sobre um saber fazer. Ou seja, nós só crescemos em termos de experiência quando experimentamos. Ok, experimentamos, erramos, se erramos, refletimos e a seguir já não vamos fazer da mesma forma, vamos fazer de forma diferente. Mas também há aqueles que estão sempre no campo da teoria, ou seja, e esses não saem, esses não ganham experiência porque nunca experimentam aquilo que fazem. Entendido? Ou seja, do ponto de vista teórico eles têm sempre razão, mas o que é que acontece? Mas porque não são confrontados com a realidade de ter que decidir. O que é que já estou a perder um bocadinho, mas é assim. Eu experimento. Chegamos ao São Paulo, eu decidi ir com a mesma equipa, a pensar que eles conseguiriam, esta é a melhor equipa e eles vão recuperar. E chegamos mortos. Não foi só a questão de jogar com o Renato mais à frente, isso podíamos jogar com o Renato atrás, podíamos jogar com o Roger no meio, o que é certo é que passado 20 ou 30 minutos mudámos o Roger para lá. Nós estávamos completamente mortos. Não foi a escolha dos jogadores, foi a escolha dos jogadores, claro, a escolha dos jogadores, porque repetindo a equipa não tendo capacidade de recuperar, eu porque não tive o tempo para perceber os tempos de recuperação de cada um, acreditei que naquele jogo conseguíssemos a qualidade, conseguisse disfarçar alguma incapacidade física. O que aconteceu? Perdemos e perdemos bem, saímos da meia-final, não é? Saímos nas meias-finais, já não fomos à final, e lá está. E depois o que aconteceu? Refletimos sobre, lá está, experimentamos, decidimos, falhamos. A seguir, não posso cometer o mesmo erro.
Se cometer o mesmo erro, lá está, já não é experiência. Portanto, se eu cometer o mesmo erro, vou experienciar a mesma coisa. Entende? Portanto, eu tive que aprender com a experiência. Se aprendi com a experiência, a seguir vou decidir de outra forma. Porque se decidir da mesma forma, o resultado vai ser o mesmo. Portanto, como cheguei à conclusão, com um calendário tão apertado como este, a única forma de manter o nível, até podemos baixar um bocadinho o nível, porque teoricamente até não estamos com aqueles que teoricamente são os mais fortes, são os melhores, não é? Teoricamente, mas podemos baixar um bocadinho o nível, mas mantemos a capacidade de competir. Lá está, e isso é experiência, ou seja, isso é através daquilo, do que experienciamos e falhamos, não voltamos a repetir. Vamos fazer de outra forma para ter resultados diferentes. Parecia um... Boa noite. Nem sei se respondi bem, não é? Mas pronto, não sei se fugiu um bocadinho à questão. Boa noite, Vitor. Primeiramente, parabéns pela vitória. Muito obrigado. Pelos 3 pontos. Em casa, os primeiros desse Brasileirão. Primeiramente, perguntando sobre qual a importância da torcida do Corinthians jogando junto dentro de casa. É algo que você mesmo já tinha ressaltado. E também destacar ali que no momento do segundo gol do Corinthians, no momento do gol do Roger Guedes, o Cássio, que iniciou a jogada ali, abrindo a bola para o Piton, saiu correndo, deu um abraço, vocês comemoraram. É algo que vem sendo treinado ali para o Cássio jogar mais com os pés? Boa noite. Boa noite. A experiência de jogar em casa é maravilhosa, é fantástica, porque de facto acho que me faltam já os adjetivos para agradecer à nossa torcida. Mesmo naqueles períodos em que não estivemos tão bem, eles continuaram a apoiar, e isso é o que os caracteriza, a paixão pelo clube. Aquela questão com o Cássio, o Cássio tem trabalhado muito com o Marcelo e com o Luís, tem trabalhado muito o trabalho de pés e os outros goleiros também. Eu fiquei de facto contente por ele arriscar aquele passe tenso na lateral, aquele passe que originou depois o golo. Portanto, aquele passe ele aqui há uns tempos não o fazia e agora já tem confiança, porque trabalha muito, todos os dias trabalham com não só o trabalho normal de um goleiro, mas o trabalho de pés para evoluir. Com a idade que tem, quer aprender, quer evoluir e por isso foi aquele sorriso, ele sorriu para mim e eu sorri para ele, porque já sabíamos o que é que estávamos os dois a pensar. Grande passo que fez e pronto, um passo que valeu um gol. E foi isso. Boa noite, Vitor. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Vitor, eu queria que você falasse um pouco, a gente já falou tanto nas coletivas sobre a questão física, mas a gente sabe que o técnico também é um gestor de pessoas. E eu queria falar um pouco sobre o aspecto psicológico e mental. Uma equipe que fecha o Campeonato Paulista sem vencer clássicos, tendo atuações difíceis e também com dificuldades físicas para encarar por conta justamente do calendário. A minha pergunta não vai na direção da conversa sobre a parte física com o elenco, mas vai na direção do que você pensou para motivar esse elenco na cabeça, psicologicamente, para mostrar que eles seriam capazes de reverter uma situação diferente. Como se faz esse trabalho? Aprendendo com os erros. E aprendemos com os erros é assim. Eu questiono sempre assim. Eu quando vamos imaginar que chamo ao meu gabinete um dos jogadores que olhando para o estatuto e para o currículo e para aquilo que já ganharam, como é que eu vou convencer um jogador destes a entender que se não tiver bem para se expressar em campo, vai jogar ao nível e vai ser criticado. Vai jogar ao nível que não corresponde ao nível dele e vai ser criticado, naturalmente. Porque aqui cobra-se, não é? Cobra-se, porque se eu vou para o campo cansado, não consigo pressionar, não consigo fazer movimentos, não consigo entrar nos espaços, não consigo, porque não tenho energia, naturalmente, essa não é a imagem que eles querem ter. Porque, fundamentalmente, um jogador que já ganhou tudo, o que pretende no final de carreira é reconhecimento. É reconhecimento. Joga pelo reconhecimento. Joga para ouvir das pessoas que, apesar da idade, estão bem, conseguem ajudar. E é assim que eu tento convencê-los. E eles já perceberam claramente isso.
Porque quando vão para campo e estão cansados, não conseguem jogar ao nível deles, não há hipótese nenhuma. Mas isto tanto é válido para um jogador mais experiente, como é válido para um jogador mais novo. Porque quando eu ponho um jogador mais novo, joga 90 minutos, e o terreno estava pesado, o jogo foi exigente, foi muito físico, exigiu muito deles, passado 3 dias, vão para jogo, e aos 60 minutos começam a cair. Começa a decrescer o nível, começam a falhar passos. E eu estou a pensar em 2 jogadores, não vou dizer quem são, mas eu estou a pensar em 2 jogadores, quando estava a falar há pouco, estava a pensar num, e agora estou a pensar noutro. E é um que é mais experiente e outro que é mais jovem. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós não tivermos disponíveis do ponto de vista físico, não conseguimos ser... Podemos disfarçar um bocadinho, às vezes a experiência e o nível técnico disfarçam um bocadinho, mas andamento, rotatividade, vê-se perfeitamente, ele não está bem, não está ao nível dele, e eles querem jogar ao nível deles. Se querem jogar ao nível deles, querem ser reconhecidos e querem ouvir elogios, têm que estar bem, então é melhor descansarem para a seguir apresentarem-se ao nível deles, e é desta forma foi desta forma que eu tento que eles percebam a necessidade de descansarem, para estarem bem. Obrigada.